Fala pessoal, estamos começando aí mais uma especialidade hoje com mamíferos. Desde já eu peço que, se vocês gostarem do vídeo de hoje, vocês curtam, compartilhem e vamos lá para a especialidade, né? Lembrando que vocês têm que estudá-la e esse é um material para ajudar a desenvolvê-la, não que você ganhe especialidade só vendo o vídeo, beleza? Vamos lá então. Vamos começar do início. Biblicamente falando, os mamíferos foram criados por Deus no sexto dia da criação. Você pode consultar a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 25 a 26. Gostaria de lembrar que o ser humano é um mamífero também. Você sabe o que caracteriza um mamífero? Bem, para começar, a principal característica é que os mamíferos, quando são filhotes, são alimentados com leite materno por um certo período de tempo. Diga-se de passagem, o ser humano tem como costume alimentar os bebês recém-nascidos durante um período de 6 a 9 meses. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o leite materno possui tudo o que um bebê precisa durante os seus primeiros 6 meses de vida. Outra característica é que os mamíferos possuem pelos. Isso mesmo, eles possuem pelos. São os únicos animais que possuem pelos. Outra é que os mamíferos possuem dentes diferenciados. Dentes incisivos, caninos, premolares e molares, como na imagem que vocês estão vendo agora. Os mamíferos possuem glândulas sudoríparas, ou seja, eles suam. Com algumas exceções, como os cães e os gatos, que não possuem essa glândula. Essa glândula nos cães e gatos está presente apenas nas almofadinhas das patas, os cotins. É por isso que os animais podem deixar pegadas úmidas no piso. A pelagem dos animais, portanto, do cão e do gato, nunca apresentarão suor porque eles simplesmente não suam. Os mamíferos são divididos em vários grupos. Vamos falar sobre alguns agora. Vamos começar com o grupo Marsupialia. Um mamífero que se encaixa nesse grupo é o canguru. Ele é um animal típico da Austrália, inclusive sendo um dos símbolos do país. Os marsupiais são animais que constituem uma classe de mamíferos que tem como principal característica a presença de, na fêmea, óbvio, uma bolsa abdominal. Essa bolsa é conhecida como marsúpio, o que origina a ordem de mamíferos. Mas existem vários outros animais nesse grupo, como por exemplo o gambá, que é uma espécie mais comum em nosso país que nós estamos mais habituados. Sirenia. Em zoologia, os sirênios ou sirenídeos pertencem a uma ordem de mamíferos marinhos herbívoros, de que fazem parte o dungongo e os manatins, por vezes apelidados de peixe-boi ou vaca marinha, como estes aqui que vocês estão vendo. O peixe-boi é um animal nativo da Amazônia e é um animal ameaçado de extinção, já que o mesmo foi e ainda é muito caçado para a produção de medicamentos, utilizando-se de sua gordura, entre outras razões pelas quais ele é caçado. Xenarta. Os Xenartros são uma superordem de mamíferos placentários, anteriormente designada como edentada, que inclui os animais ditos desdentados. Os tamanduás fazem parte desse grupo e, graças à sua condição, ele se alimenta principalmente de formigas, indo direto na fonte. O grupo é nativo do continente americano. O nome da ordem advém da estrutura das vértebras desses animais. Essas vértebras são bastante distintas dos restantes dos mamíferos. As vértebras dorsos lombares apresentam, além das articulações comuns, uma articulação acessória, a xenarteria. De um modo geral, os membros do grupo têm os dentes molares pouco desenvolvidos, o que lhes deu o nome popular de desdentados. Outros animais que fazem parte desse grupo, como por exemplo o tatu-bola, que também é nativo da América do Sul. A ordem dos primates. A ordem dos primates, ou primatas, como preferir chamar, é um grupo de mamíferos que compreende a população dos chamados macacos, simos, lêmures e até nós, seres humanos. Como exemplo, temos aqui a imagem dos gorilas. Escolhi mostrar aqui os gorilas porque é um dos primatas mais imponentes, acho que até dá mais medo do que o ser humano. Eles são de grande porte, né? Extremamente territorial e violento quando desafiado. Ele é nativo da África.
Uma das características mais marcantes nos primatas são os polegares opositores. Exatamente. A característica que difere os primatas dos outros mamíferos é poder fazer joinha. Temos vários outros mamíferos que estão neste grupo, como por exemplo chimpanzés e orangotangos, entre outros vários. A ordem Rodentia. Este é o grupo a que pertence a capivara, que é o maior roedor do mundo e é muito encontrado no Brasil. Os roedores constituem a maior e mais numerosa ordem de mamíferos com placenta, contendo mais de 2.000 espécies, o que corresponde a cerca de 40% das espécies da classe dos mamíferos. Eles têm como principal característica a presença de 2 dentes incisivos que possuem crescimento contínuo. Isso faz com que eles tenham que roer alguma coisa com certa frequência para poder gastar esses dentes, e assim não morrerem literalmente pela boca. Outro animal que faz parte deste grupo é o esquilinho. O esquilo. Lagomorfa. Os lagomorfos constituem uma ordem de pequenos mamíferos herbívoros, que incluem os coelhos, lebres e os octonídeos, na qual se incluem 2 famílias, o Leporidae, que são coelhos e lebres, e o Octonidae, que são lebres assobiadoras. Os lagomorfos diferem dos roedores por terem 4 incisivos na mandíbula superior, ao contrário dos roedores, que têm apenas 2. São também quase estritamente herbívoros, enquanto os roedores são em variadíssimos casos onívoros. No entanto, a semelhança destes, o incisivo cresce durante toda a vida e necessita de uma contínua atividade de roer alimentos fibrosos para prevenir um excessivo crescimento dos dentes. A ordem Chinoptera. O morcego é um animal mamífero da ordem Chinoptera, cujos membros superiores, braços e mãos, têm formatos de asas membranosas, tornando-os assim os únicos mamíferos naturalmente capazes de voar. No Brasil, o morcego pode ser raramente chamado pelos seus nomes indígenas, andirá ou guadirá. Carnívoros. Vamos usar o exemplo de mamíferos carnívoros aqui, o leão, porque além de uma máquina de caçar é considerado o rei dos animais. Como exemplo aqui, suas características comuns são a presença de pés com 4 ou 5 dedos, com garras retráteis, os machos com báculo, dentes adaptados para cortar, e a presença de caninos fortes, cônicos e pontiagudos. São caracterizados, é claro, por possuírem um aparato carniceiro, que são dentes pré-molar superior e inferior em forma de lâminas. Isso facilita o animal carnívoro, o mamífero carnívoro, a mastigar o seu alimento. Os leopardos também são carnívoros e também fazem parte da nossa lista. A ordem Pennipedia. Os pennípedes constituem uma superfamília de mamíferos aquáticos que incluem focas, leões marinhos e morsas. Embora em algumas classificações sejam superfamílias, os pennípedes têm como característica um corpo fusiforme e alongado. As focas são um ótimo exemplo desse grupo, possuem em torno de 1,70 m mais ou menos, e chegam a pesar de 80 a 100 kg. A foca dos Galápagos, é a menor. Ela chega a ter 30 kg de peso e cerca de 1,20 m. Algumas espécies de pennípedes encontram-se ameaçadas devido à caça, já que foram alvos da caça predatória por causa de sua pele, que é muito valorizada no mercado. As morsas, que também fazem parte deste grupo. Eita, Leôncio! A ordem Perissodactyla. Os perissodáctilos constituem uma ordem de mamíferos terrestres ungulados com um número ímpar de dedos nas patas. Isso inclui cavalos, os tapires, rinocerontes. O dedo médio é sempre maior que os outros e por ele passa, como que eu posso explicar, o eixo do pé, o meio. A divisão do pé passa por entre esses dedos. A ordem Artiodactyla.
Os artiodáctilos constituem uma ordem de animais mamíferos ungulados com um número par de dedos nas patas. É um grupo muito variado, com cerca de 220 espécies descritas, que incluem muitos animais com grande importância econômica para o homem, como por exemplo o boi, a cabra, o camelo, o porco, entre outros como a girafa. A ordem cetácea. Os cetáceos constituem uma ordem de animais marinhos, porém pertencentes à classe dos mamíferos. O nome da ordem deriva do grego ketos, que significa monstro marinho. Os cetáceos estão divididos em duas subordens. As baleias sem dentes são caracterizadas pelas cerdas bucais, que são estruturas parecidas com peneiras localizadas na parte superior da boca e são feitas de queratina. As baleias utilizam as cerdas para filtrar plâncton da água. Elas compreendem as maiores espécies de animais. Um exemplo é a baleia azul, que, diga-se de passagem, é o maior mamífero do mundo. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Também temos a subordem, que são as baleias com dentes. Essas baleias que têm dentes se alimentam de peixes e lulas. Uma habilidade notável deste grupo é a de localizar suas presas por ecolocalização. Exatamente. Elas têm um radar de eco, elas emitem sons, os quais refletem e elas podem se localizar com mais facilidade. Um exemplo dessas baleias grandiosas é a baleia cachalote. Mas por que eu preciso conhecer os mamíferos? Quais são os benefícios que eles podem me trazer? Vamos falar agora sobre alguns mamíferos e quais são as suas utilidades para o homem. Vamos começar falando da vaca. A vaca é um animal muito útil para o homem, já que sem ela ficaríamos sem inúmeros derivados do leite que tanto amamos, como por exemplo o queijo, que, diga-se de passagem, é um dos meus favoritos. Quem não gosta de comer um pãozinho com queijo junto com um copo bem gelado de achocolatado, hein? A ovelha. A ovelha é um animal que nos fornece a matéria-prima dos itens que nos aquecem no inverno, os casacos de lã. Pois através dela e da sua troca anual de casaco, que nós tiramos, podemos nos aquecer com estilo. Os cavalos. Este animal foi um dos primeiros meios de transporte utilizado pelo homem, e com certeza o que mais durou. Pois até hoje é muito usado, sendo puxando carroças, sendo cavalgando e até mesmo sendo usado em competições como o hipismo, por exemplo. O cachorro. E como não citar esse animal? O melhor amigo do homem, o cão, pois esse tem sido um parceirão desde os primórdios, sendo usado como companhia, parceiro para caça, farejador, entre outras funções que ele pode conferir como você pode conferir na especialidade de cães do nosso canal que nós postamos. Mas nem tudo são flores nessa relação. Os mamíferos também fazem mal para o ser humano. Vamos ver rapidamente, bem rapidamente, alguns mamíferos e o que eles fazem de prejudicial ao ser humano. Vamos começar com a raposa, que por muitas vezes acaba dando trabalho aos criadores de galinha, já que ela é carnívora e acaba atacando os galinheiros em busca de alimento. Também temos os ratos, que têm uma lista grande de atos nocivos ao ser humano, incluindo roubar nossa comida, fazer buraco em nossas casas e até transmitir doenças como, por exemplo, a leptospirose. Outro animal que entra nessa lista, pode não parecer, mas entra, é o elefante. Embora não pareça, é um dos animais que mais mata seres humanos, causando entre 400 e 600 mortes por ano. E tem até animais que nos parecem legais, mas que às vezes nos prejudicam de algumas formas, como por exemplo os gatos, que às vezes são uma arma mortífera para aqueles que têm alergia a pelos de gatos, por exemplo. Algumas pessoas têm alergia até mesmo a cães, os nossos melhores amigos. Mas vamos falar agora sobre algumas curiosidades a respeito dos mamíferos aquáticos que nós mencionamos agora há pouco. Vamos começar falando sobre os mamíferos que são totalmente aquáticos, a começar pela orca, ou conhecida popularmente a baleia assassina. Ela é normalmente encontrada no mar, próximo ao Alasca, Antártida, Canadá, por causa da água gelada, que é o habitat que ela prefere. Mesmo sendo chamada de baleia assassina, ela é mais parente dos golfinhos do que das próprias baleias.
Pois é, né? Que coisa. Outra curiosidade: o maior mamífero aquático é a baleia azul, com quem também fica o cargo de maior mamífero do mundo. A baleia azul pode chegar até 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 180 toneladas de peso. Mesmo sendo tão grande, tem sua alimentação baseada em krill, um serzinho tão minúsculo.